Estão me Tá, Jó? ouvindo? Ok. Estão me Aqui estão... ouvindo? Estamos sim, Neive. Ah, então tá. É que eu tive problemas para Ah, entrar. sim. Sim, sim. Vamos lá, então. Vamos. Então, aqui eles estão citando dos espíritos puros. Eles já estão mais, já estão na mais alta hierarquia, né? Na escala deles, ele está falando aqui. São espíritos que já têm um tipo de entendimento da vida diferente, né? Diz que eles só reencarnam aqui na Terra se for por missão mesmo. Coisas que nós já vem, que a gente já vem vendo de outras, já na anterior também citou esse tipo de coisa. E reencarnam a pedido de Deus, no caso, né, do Criador, eles citam, se for por alguma missão especial aqui na Terra, né? E outros casos eles disseram às vezes por vontade deles, aqui ele não cita, mas eles citaram em outros lugares também. Tem tantos espíritos já iluminados que voltam por conta de entes queridos também, né? Pelo sentimento que eles têm e vendo o ente querido em um lugar assim não tão bom e em sofrimento, eles se deslocam e pedem ao Pai uma oportunidade de poder estar ajudando, né? Mas aqui eles citam só nesse trecho da vontade do Pai mesmo sobre a reencarnação. Cita que eles chegaram à perfeição, mas essa perfeição não foi uma coisa que veio do dia para a noite, porque ele cita que Deus dá oportunidade igual para todo mundo, né? E a gente comenta sempre que, às vezes, tem pessoas que evoluem tão vagarosamente, vai devagar, vai aprendendo mais através do sofrimento do que do amor. Eles dizem que quando o aprendizado ele vai mais pelo lado do amor, que a gente às vezes dá saltos na evolução. Os espíritos citam, André Luiz cita em livros dele, né? E pela dor a gente vai mais pelo sofrimento, então é uma coisa um pouco mais vagarosa. Porém, a dor também faz a gente mudar os nossos conceitos, mudar a nossa maneira de pensar, de sentir. Porque quando a gente, às vezes, critica alguma pessoa por certas coisas, a gente faz pré-julgamentos sem saber o motivo por que tudo aquilo aconteceu. Se a gente passa pela mesma situação, fisicamente ou moralmente falando, é um aprendizado. Aquilo chega na nossa consciência de uma maneira diferente, fazendo com que a gente jamais cometa aquele erro novamente. Pelo menos comigo funciona assim. É um aprendizado que fixa mais em mim, sabe? E a gente tem esse costume ainda hoje, porque o olho nosso é rápido e a nossa mente é mais rápida ainda para estar pensando, né? Então a gente às vezes vê as coisas ou temos um compromisso e marcamos alguma coisa e a pessoa às vezes não cumpre com o que foi combinado. Primeiro pensamento que vem é de falta de responsabilidade, às vezes, e no fundo nem sempre, porque hoje a gente já para um pouco mais, um pouquinho mais de entendimento através dos estudos, e, e, e para pensar que às vezes pode ter acontecido algo, como acontece com a gente, um imprevisto, né? Isso sempre é natural. Então, aos poucos a gente vai melhorando. Fala que eles trabalham sempre em benefício deles, deles e dos homens. E eles vivem constantemente intuindo o homem para o bem, para o amor, para a fraternidade, que é muitas vezes as mensagens que a gente recebe, que eles nos orientam sempre e falam que nós já estamos em condições que o pouco de amor que já existe em nós já podemos fazer tanta coisa se a gente saber direcionar com sinceridade, abrir nosso coração para direcionar para as pessoas, a gente pode curar, a gente pode se autocurar, a gente pode fazer tanta coisa
que é o que Deus falou mesmo, vós sois deuses, né? Que a gente pode fazer o que ele fez ou muito mais. É claro que nós estamos longe disso, mas ele quis dizer que a gente pode ser muito melhor do que a gente imagina, com o pouco que a gente acha que tem, né? Que a gente é dotado de tanta coisa boa e tanta potencialidade para ser desenvolvida, mas o pouco conhecimento que a gente tem ainda, e às vezes falta também a vontade para a gente dar o primeiro passo. A gente tem um pouco de medo de tanta coisa ainda, né? O medo de desconhecido, aos poucos que a gente vai clareando a nossa mente sobre certas situações, nós vamos criando coragem para fazer as coisas e mais força também para se autoconhecer e ir mudando aos poucos, né? Eu entendi isso pouquinho, eu dei uma marcadinha aqui e eu vou passar para a Rô, então, Rô, para você falar um pouquinho para a gente. Ah, obrigada, Rogério. O entendimento que eu tive foi esse também, né? Achei interessante falar que eles têm a consciência sempre tranquila, né? Eles já atingiram um estágio que os nossos preconceitos, as nossas mazelas, não significam nada mais para eles, né? Eles estão acima de tudo isso. E, como o Rogério já disse, não foi de uma hora para outra que eles conseguiram isso. Eles passaram, talvez, por todos os estágios que nós estamos passando, só que agora já atingiram um estágio tal, são acima, né, dessas nossas pequenezas, né? Ele fala que Jesus Cristo é um espírito puro, né, que veio aqui para a Terra e que conseguiu, na época dele, foi assim, demais ele é demais para nós, né, até hoje. Quem dera a gente pudesse ter um centésimo do que foi Jesus Cristo, né? E que mais? Eu achei interessante que ele falou que quando esses espíritos puros aceitam vir para a Terra, o nascimento deles como é que ele falou? Quem me ajuda? Se dá em condições especiais Especiais e para a normalidade. paranormalidade, isso. E a gente constata isso pelo próprio nascimento de Jesus Cristo, né? A estrela de Davi que guiou os magos e a história toda que a gente conhece, né? Achei bem interessante. E acho que é isso, né? Vamos ver se a gente abre a nossa mente o mais possível para ter entendimento do que é ser isso, né? Um espírito puro. Nós temos ainda que galgar todas as outras escadinhas, né? Mas tendo esse entendimento, a gente já tem um começo, né? Um jeito de buscar isso. Eu acho que é isso que eu entendi. O que você achou, Maeve? Oi, Rosângela, eu comungo com você. As mesmas ideias, né? Que é o que o Miramês e Kardec tentaram e nos passaram com muita facilidade até. Só que eles deixaram bem claro que é um processo lento mesmo, como você e o Rogério disseram. Não é nada que acontece de um dia para outra. Os espíritos puros, eles chegaram a essa situação por merecimento. Então, tudo foi uma conquista. Cada um, dentro da sua faixa de vibração, foi se inspirando cada vez mais, evoluindo através do amor. Parece que, pelo que eu entendi, o grande salto, né, para se chegar a situações
de maior evolução é através da caridade por amor, né? Então, realmente, os nossos cardíacos, eles têm que ser muito bem trabalhados, né? Para que a gente possa gozar do benefício do amor em nosso próprio nome, por nós mesmos, né? E nos amando, chegarmos a distribuir, a ser amor, irradiando luz por onde a gente passar. É interessante, enquanto vocês falavam, eu fiquei me questionando aqui, se será que são muitos os espíritos puros? Devem ser, né? Devem ser muros. Porque eu me recordei daquela reunião dos espíritos crísticos, né? Com Jesus, em 1969, quando, quando Jesus, pela sua bondade, ele deu mais 50 anos para que o planeta Terra evoluísse, para que não pudessem mais existir guerras, mas apenas o amor. Mas, infelizmente, os governantes, né? Nem todos os governantes trabalharam nesse sentido, no sentido de apenas fazer com que o amor, de trabalhar bastante o amor nos seus governados, né? Não deixando que o mal, que o ódio se apegasse no coração do seu povo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, com algumas exceções, naturalmente. Mas o planeta ainda estava muito desajustado, muito atrasado, e, devido a isso, as nossas, a evolução planetária, essa transição, ela acabou, ela está ocorrendo há muitos anos, mas de uma maneira mais lenta. Ela poderia ter sido de uma forma mais rápida, né? E por isso, quando se dizia que o mundo ia acabar no ano 2000, foi aí que realmente o Jesus postergou essa mudança. Não ela não seria, o mundo não iria acabar, mas iria haver uma evolução no planeta, uma transição muito forte, mas isso não aconteceu. E em 2019, né, quando se venceu o tempo, né, os 50 anos que Jesus havia doado para a humanidade terrestre, infelizmente, nós não tínhamos chegado a esse grau de evolução. As guerras continuaram, as ditaduras, as tiranias se fizeram, parece-me que até mais fortes, né? Tudo passou a eclodir. O mal começou a vir à tona em todos os lugares, em todas as... Então, com isso, mais difícil ainda para os espíritos chegar a essa evolução, a evolução de espíritos puros, né? Ainda temos que atravessar muitos caminhos. Que Deus nos ajude, que Ele nos auxilie, que esses bons espíritos puros, que eles soprem o seu vento, o seu amor em direção à humanidade tão sofredora nesses momentos em que estamos vivendo. E com o carinho deles, com
o, com com o amor que possamos receber, que nós tenhamos, aliás, nós tenhamos sensibilidade para perceber o bem que nos está sendo doado pelos espíritos puros, para que nós possamos melhorar. O que ele disse aqui de importante também, o Miramês, eu estou falando muito, né, gente? Mas eu já vou parar. Só quero acrescentar isso. É que um dia tudo isso vai acontecer, vai através da fraternidade universal. Então, através do amor, haverá mais fraternidade humana e todas as religiões irão se unir através da lei da fraternidade, da caridade e do amor. Que os espíritos puros nos inspirem e nos deem forças para superarmos as nossas dificuldades. Né, Jorge? Amém. Bem, é isso mesmo que vocês já falaram. E a lição traz exatamente sentido, né? Que essas múltiplas etapas que temos que passar, e cada etapa são novos aprendizados até que cheguemos ao estágio máximo, né, desse processo de evolução. E a cada etapa que nós vamos avançando, nossas responsabilidades também vão aumentando. Porque a gente vai subindo, mas não pode deixar de estender a mão àqueles que estão ficando, que é exatamente a caridade. E com o nosso aprendizado, de alguma forma, a gente vai auxiliando aqueles que ainda estão no caminho, né? E a lição também deixa uma mensagem, né, que até da grandeza dos espíritos puros, que em dados momentos, às vezes a gente nem percebe, né? Mas em dados momentos, quando tudo está meio trevoso na humanidade, né? De repente a gente percebe que do nada a luz acende, surge, né? E clareia os caminhos. É exatamente a atuação desses espíritos superiores, contribuindo para que o homem se redirecione e consiga encontrar o caminho da luz. E um ponto importante, que fala bastante do amor, da fraternidade, e é a conscientização de que nada aqui é nosso, né? Tudo pertence a Deus e nós somos meros instrumentos, né, para fazer cumprir as leis do Senhor. Nós somos instrumentos para auxiliar nesse processo de aprendizado, né? E por isso que em dados momentos, nas leituras anteriores, foi dito que a melhor forma de nós nos evoluirmos é a reencarnação, né? A oportunidade de reencarnação, porque nós sofremos as consequências dos nossos atos na nossa própria pele, né? Então, ou seja, é um momento sem igual para esse nosso processo de aprendizado. E a leitura também, ela nos dá uma grande esperança, né? Que ela fala que nós poderemos chegar um dia lá e viver com eles. A caminhada é longa, mas é possível chegarmos lá também. Teremos que fazer muito desse processo de aprendizado, absorver o máximo das lições que são passadas e estar sempre, né, com o amor no coração. Sempre estar disposto e disponível a praticar a caridade, que são a viga mestra de todo esse processo evolutivo nosso, né? Nós sabemos que é uma caminhada distante, mas estamos absorvendo aos poucos e um dia chegaremos lá também, né? Para podermos fazer e retribuir o que estamos aprendendo, né? Muito bom. Cris? Não tenho o que falar, Jorge. Obrigada. Então tá bom. E então, as vibrações
Tem 6 minutos, meio. Você acha que dá ou é melhor reiniciar? Acho que dá, né, Jorge? Então deixa eu interromper aqui a gravação só um minuto.